Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho sobre esportes radicais e ao ar livre. O esporte que nós selecionamos e escolhemos é a asa delta e os integrantes do nosso grupo são Meu nome é Agatha Nicole Marques Fávaro. Caio Márcio Fernandes de Campos. Meu nome é Laís Aparício Ferreira Kayama. Boa tarde, meu nome é Tiele Santana Brito. E o meu nome é Yaritza Micaele Batista Silva. O que é a asa delta? Bom, antes da gente definir a asa delta, eu queria apenas estabelecer um plano de fundo para a gente entender. A fascinação do homem pelo voo sempre foi algo que aconteceu durante toda a história. O ser humano sempre foi fascinado pelos pássaros que voavam e sempre teve a vontade de poder alcançar os ares e voar também. E a asa delta vem como resultado disso, tanto que o dicionário define asa delta como desporto aéreo praticado ao sabor do vento, no qual o praticante se posiciona na horizontal, de barriga voltada para baixo, movimentando-se de forma a controlar a direção do aparelho. A asa delta em si, aquele equipamento que dá o nome à própria modalidade. É constituída por uma estrutura rígida, com tubos de alumínio e cabos de aço, e por uma asa de tela. Devido ao seu volume e peso, de cerca de 35 kg, é difícil o transporte e demora algum tempo a montar e desmontar. Apesar dessas dificuldades, tem a vantagem de não precisar de uma pista para decolar, bastando encontrar uma montanha com alguma altitude e ter o vento de feição para fazer um voo perfeito. A decolagem é, aliás, fundamental para que tudo corra da melhor maneira. Esse tipo de voo livre pode atingir os 80 a 100 km por hora. Apesar de o Delta ser considerado um aparelho seguro, ao mínimo erro pode acontecer um acidente com consequências muito negativas. Para voar em segurança, é necessário utilizar capacete e um harness, que nada mais é do que uma cinta que usa para se suspender na asa, uma roupa apropriada para a altura a que se vai estar e para quedas de emergência. Para se praticar essa modalidade, é necessário primeiro tirar um curso de asa delta que dura várias semanas. Nesse tipo de voo livre, o corpo funciona como elemento estratégico, uma vez que são seus movimentos que conseguem mudar a direção da asa, atacando as correntes ascendentes e evitando os poços de ar. O praticante, pela posição alongada em que fica, deitado de barriga para baixo, o que oferece muitas vantagens de conforto, tem uma visão ampla da paisagem e da área que sobrevoa. O voo em asa delta é considerado mais perfeito, o ato de se voar ao sabor do vento. E uma informação importante é que a asa delta, por conta de ser algo de admirar a paisagem, geralmente os praticantes, além de fazerem competições, eles praticam mais por pura aventura e para poder admirar a paisagem em volta, né? E uma outra informação muito legal é que a origem deste nome, asa delta, deu-se pela semelhança da letra grega delta, que tem forma de triângulo, como o formato da asa desta aeronave. Em inglês, asa delta se chama hang gliding. Como funciona a asa delta? Devido ao seu formato, a asa consegue se manter estável pela resistência do ar. Além disso, o sol aquece o solo e o ar próximo a ele. Esse ar se dilata ficando menos denso que as camadas superiores e por isso sobe. A asa delta aproveita essa movimentação de massas para subir mais ainda. Além do que, é tudo uma questão de pressão atmosférica. Devido ao seu formato, a asa consegue se manter estável pela resistência do ar, planeando por longas distâncias. E mais, o sol aquece o solo e o ar próximo a ele. Esse ar se dilata, ficando menos denso que as camadas superiores e por isso sobe. Classes. As classes da asa delta podem ser divididas em duas, sendo elas asa flexível com controle através do deslocamento de peso do piloto, que são divididas também em asas com king post e asas sem king post, que acabam com mais performance,
e asa rígida com controle através de alterações aerodinâmicas feitas por spoilers acionados pelo piloto da asa delta. História da asa delta. No final do século VI, os chineses construíram pipas gigantes com aerodinâmica suficiente para sustentar o peso de uma pessoa de 80 quilos. Foi apenas questão de tempo para que alguém decidisse simplesmente remover as linhas e ver o que acontecia. O alemão Otto Lilienthal é considerado pioneiro, pois desde 1871 se dedicava à construção de planadores que ele mesmo testava em um monte construído por ele e sua equipe nas proximidades de Berlim. O estadunidense Francis Rogallo participou de um programa pioneiro da NASA, que pretendia criar um paraquedas direcionável. Dos estudos que realizou, Rogallo criou uma aeronave que possui uma estrutura metálica apoiada em um triciclo. Mas as empresas não se arriscaram a produzir seu invento na época. Só em 1967, Bill Moyes começou a fabricação do primeiro modelo comercial, que ganhou rápida notoriedade nos Estados Unidos e espalhou-se por todo o globo. Por fim, o esporte chegou em 1976 ao Brasil, através de um francês, Stéphane Noyer, que decolou do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Competições de asa delta. Como funcionam? As competições de asa delta são corridas aéreas, onde os pilotos devem passar por pilões, até o último pilão. Tamanho do percurso. Em competições estaduais, as provas têm de 40 km a 80 km. Já nas competições nacionais do Brasil, as provas têm de 60 até 150 km ou até mesmo mais. Nos campeonatos mundiais, elas variam de 100 a 150 km. Recordes. O recorde mundial hoje em dia é detido por Dustin Martin, que alcançou uma distância completa de 764 km no dia 4 de julho de 2012. E o recorde brasileiro se dá por conta de Eduardo Fernandes, com uma distância total de 576 quilômetros. Equipamentos. O equipamento básico para a prática de saltos com asa delta consiste no planador, que é a asa delta, a alça e um capacete. Algumas partes fundamentais que não devem pesar mais que 15 kg são elas: a asa delta, o cinto de voo, paraquedas de emergência, o capacete e 2 mosquetões. Mosquetões são um equipamento de segurança formado por um elo de metal que possui uma parte móvel. Asa delta no Brasil. A asa delta chegou ao Brasil em 1976, através de um francês chamado Stéphane Noyer, que decolou sobre o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Além disso, no Brasil, a maior distância percorrida por uma asa delta foi obtida por um piloto brasiliense chamado Eduardo Fernandes em 15 de outubro de 2013, que decolou sobre a cidade de Itacima, em Paraíba, e pousou próximo à cidade de Santa Quitéria, no Ceará, uma distância total de 576 quilômetros. O recorde brasileiro também constitui o novo recorde sul-americano da modalidade, cabendo destacar, é claro, que é o voo mais longo já realizado de uma decolagem de montanha em todos os tempos em nível mundial na época. A asa delta também pode se classificar entre os 30 esportes mais famosos no país inteiro. Atualmente, o voo livre evoluiu bastante e os equipamentos experimentais do passado já deram lugar a materiais novos e modernos, projetados por engenheiros aeronáuticos.
tendo que alguns desses modelos chegam a custar mais de US$10.000. É um investimento bastante alto. Além disso tudo, podemos acrescentar que o Brasil foi acompanhando a evolução e hoje em dia temos uma posição de destaque no cenário mundial. Temos um campeonato mundial individual com Pepe Lopes em 1982 no Japão, um vice-campeonato mundial individual e por equipes em 1991 no Brasil e recentemente o campeonato mundial por equipes em 1999 na Itália. Agora listaremos algumas federações e confederações brasileiras que zelam pelo esporte voo livre. Temos a CBVL, que é a Confederação Brasileira do Voo Livre, CAB, que é o Comitê Aerodesportivo do Brasil, e agora citaremos duas que são relativas ao estado em si, estado ou região, por a qual falamos, que são um exemplo, mas existem mais pelo país. Que temos a FGVL, a Federação Gaúcha de Voo Livre, FVLP, Federação de Voo Livre no Paraná. Todos sabemos que nosso país ele dispõe de belezas e paisagens incríveis e existem alguns lugares realmente especiais para voar. Nós citaremos eles agora. Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, Pedra Grande, São Paulo, Morro do Careca, em Santa Catarina e Quixadá, no Ceará. A seguir veremos algumas fotos desses lugares. Mostraremos agora alguns lugares para voar aqui no litoral paulista. Mirante da Campina, no Morro Maluf, do Guarujá, e Morro do Itariré, Morro do Asa Delta, em São Vicente. Por fim, esta foi a nossa apresentação sobre o voo livre a asa delta, sendo ela um esporte radical praticado no ar. Agradecemos a todos pela atenção. Tenham uma boa tarde.